Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Saúde em Evidência aqui na tela da TV Nova. Para nós é um prazer encontrar você todas as semanas aqui na tela do canal 22.1. Toda quinta-feira nós temos esse encontro marcado aqui a partir das 8 horas da manhã. E eu sempre começo lembrando a você das opções para assistir o Saúde em Evidência. Toda quinta, às 8 da manhã, na tela da TV Nova. No canal N2 Educação, também nas quintas, a partir das 8 horas da noite. A reprise desse programa todo domingo na tela da TV Nova a partir das 11h30 da noite e também fica disponível nas nossas redes sociais da TV LW, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW, diretamente de Arco Verde para todo o estado de Pernambuco. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. O Saúde em Evidência é o consultório em sua casa. Hoje estamos recebendo o Dr. André Aires, ele é psicólogo e nos dá o prazer da sua presença. Essa é a segunda participação dele aqui conosco. Doutor André, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Eu agradeço o convite, Tiago. É um prazer estar com você, com todos os telespectadores, tá? E espero que a gente possa construir agora uma experiência bem agradável e produtiva. Obrigado, doutor André. Quero agradecer também aos nossos apoios. Conosco, Grupo LW, Laboratório Labopac, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo saúde em evidência para você, e a gente já acompanha o VT com o tema do programa de hoje. Conviver em harmonia dentro dos nossos lares nem sempre é uma tarefa fácil. A rotina conturbada no trabalho ou na escola, o pouco diálogo entre pais e filhos e também entre os casais faz com que pessoas que moram na mesma casa vivam isoladas, sem se relacionarem ou interagirem, criando um paradoxo. Membros da família se comunicam com o mundo, mas não conversam entre si. Então, como restabelecer esses relacionamentos e reatar os laços de afetividade, companheirismo e companhia, tão essenciais para uma família? E como solucionar os problemas causados pelo isolamento social em meio à pandemia do novo coronavírus dentro do seio familiar? Vamos saber mais? Como desenvolver relações familiares mais saudáveis? Tema do programa Saúde em Evidência de hoje. Bem, doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Um tema extremamente importante e eu tenho certeza que vai ser muito produtivo para não só para nós, mas com certeza para o nosso público que está acompanhando. Família é a base da sociedade, né, doutor? E cada vez mais que se debate a respeito de família, de problemas de relacionamento familiar, sempre se levanta também o questionamento de uma sociedade melhor, uma cidade, de um estado, de um país melhor, enfim, de seres humanos melhores. Eu queria que o senhor começasse já falando dessa célula máter da sociedade, que é a família, e a importância dela para a sociedade. Na verdade, a gente carrega a nossa família pelo resto da vida, né? Mesmo que nossos pais, ou né, de repente a gente não tenha filhos, enfim, a gente não tenha parentes vivos, a gente vai carregando todas as experiências, tudo que a gente foi construído, especialmente na infância e na adolescência, foi no seio familiar. Então, basicamente, isso vai moldar o destino dos indivíduos. Só que a sociedade, ela é moldada por, ela tem vários indivíduos, então ela acaba dessa forma também moldando toda uma sociedade, né? E então a família, ela é muito mais além do que a gente simplesmente as pessoas que têm um laço de sangue com a gente, né? São as pessoas que de fato são nosso núcleo de estabilidade, de afeto, são as pessoas com quem a gente se sente mais próximo, nos sentimos seguros, né? E isso geralmente são as pessoas que nós temos um laço de sangue mais estreito, né? Com os nossos pais, os nossos filhos. Então, mas isso vai bem mais além. Então, se a gente consegue fazer com que os núcleos familiares eles sejam lugares, espaços, né, que sejam verdadeiros lares, onde haja conforto, confiança, que haja de fato especialmente amor, isso vai repercutir na vida de todas as pessoas que estão ali, e aquelas pessoas que estão naquele lá também trabalham, também se interagem com outras pessoas, né, interagem com outras pessoas em outros meios, então isso é um impacto que vai aumentando na sociedade. Então é basicamente, não tem como a gente pensar uma sociedade saudável se esses núcleos familiares não têm um centro de sustentação saudável e harmônico para poder dar base para que as pessoas possam construir suas vidas de forma saudável. Pois é, doutor. E falando sobre essa questão de relacionamento familiar, né, que é o tema do nosso programa, esse relacionamento, como é que o senhor define ele, saudável e o não saudável? O que seria essa saúde do relacionamento familiar? É uma ótima pergunta, né? O que realmente é saudável, né? Quem é que diz que pode ser ou que não pode ser, né? Bom, uma coisa que a gente pode dizer logo assim, em termos de características gerais, é nesse espaço existe, as pessoas se sentem confortáveis umas com as outras nessas relações, as pessoas sentem que há uma confiança, que existe paz e harmonia nesse convívio,
né? Então, quando existem esses elementos, provavelmente isso também é um relacionamento saudável, desde que isso seja uma constante na dinâmica daquelas relações. Já relacionamentos não saudáveis são quando as pessoas se sentem subtraídas, enfraquecidas, sentem sentimentos e sensações desagradáveis ou negativos com frequência dentro daquele ambiente. E digo assim, Tiago, mais importante ainda do que a gente pensar em critérios, né, que a gente vai marcando o xizinho, é pensar, aliás, nem pensar, observar como é que a gente se sente ali. Né? O nosso coração é uma verdadeira bússola em relação ao que é necessário, para onde a gente deve ir, como é que a gente deve se portar. Então, se eu me sinto enfraquecido, diminuído, ressentido dentro daquele espaço, então provavelmente alguma coisa não vai bem naquela dinâmica. Sobre a importância da gente pensar em estratégias para desenvolvermos a harmonia nessas relações familiares. Existem estratégias, né? E quais são elas, doutor, para que isso seja possível? Olha só que interessante. A gente exerce estratégias o tempo todo. A questão é que muitas vezes a gente não tem consciência de como é que a gente age, do que a gente quer fazer. Porque às vezes a gente absorve isso dentro da família, né? De repente a gente aprendeu isso de um pai, de um tio, e a gente simplesmente reproduz. A gente acha, muitas vezes aquilo não dá resultado, né? Tipo, um exemplo, né? Eu fico bravo com você e eu brigo para que você faça aquilo que eu quero. Muitas vezes isso não funciona. Isso pode gerar ressentimento, isso pode gerar atritos, desgaste na relação, ou simplesmente culpabilizar a pessoa, ou tentar obrigar alguém a fazer aquilo que ela não quer. Então, é muito comum isso em vários lares, né? Diversas dinâmicas, seja pai e filho, marido e mulher. Essas coisas são estratégias comuns e que não são nem um pouco eficientes. Mas a gente reproduz, porque a gente acha de alguma forma que aquela é a minha referência, eu acabo fazendo no automático. É uma estratégia, mas é ruim, porque ela muitas vezes prejudicam. Então, quando a gente pensa em princípios de realmente trazer estratégias que funcionam, que trazem harmonia, significa também a gente olhar o que é que faz, de fato, que a gente possa influenciar naquela dinâmica para trazer um resultado de harmonia, que todo mundo possa se sentir mais em paz, se sentir mais confortável, se sentir desejante de estar naquele espaço. Então, a estratégia serve para isso, nós pensarmos em caminhos eficientes para que aquilo realmente vá na direção que é desejada. Essas características que o senhor fala a respeito de reproduzi-las muitas vezes de forma despercebida, elas surgem no decorrer da vida? São características que a gente adquire já na infância, quando vai formando o nosso intelecto? Isso surge de algum trauma? Como essas atitudes são desenvolvidas, doutor? Pode ser qualquer uma dessas formas que você falou, né? Pode ser, de repente, a gente vai observando esse comportamento nas pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes a gente toma nossos pais como referência, então a gente acaba imitando e nem se dá conta que está fazendo aquilo. E muitas vezes na terapia eu percebo isso. As pessoas já têm uma certa idade, reproduzem aquilo, nem tinham percebido que elas reproduzem o que os pais já reproduziam. Provavelmente já aprenderam de outras pessoas, de outros seus pais também, por aí vai. Pode ser também devido a algum trauma, então a pessoa fica presa numa memória que conduz ela a sempre agir de uma determinada forma, mesmo que aquilo não faça bem a ela, ela perceba isso. Pode ser também por tentativa e erro. Eu experimentei fazer uma coisa e parece que deu certo naquele momento, e eu vou e repito, e aí acaba assim tornando um condicionamento, um hábito, que muitas vezes é como você falou, passa despercebido. Eu simplesmente repito sem ter consciência. O senhor acha que esses problemas que nós temos hoje na sociedade, de pessoas cada vez mais estressadas, com temperamento emocional à flor da pele, que não são preparadas para os desafios, os impactos que a vida traz, essas pessoas de fato são porque perderam essa referência, doutor? Essa referência de imitar aquela imagem que os pais, que os mais velhos passavam anteriormente, que hoje a gente não tem mais. Isso tem alguma relação, na sua opinião? Essa é uma excelente questão, porque toda criança ela precisa de referência. Se ela não encontrar essa referência nos pais, ela vai encontrar em alguma outra pessoa, ou inclusive até mesmo em coisas assim questionáveis. Ela vai ver isso na internet, ela vai ver isso na TV, ela vai ver isso com os amigos. Então, é necessário referências. E referências vamos ter. Mas o problema é que temos muitas referências negativas de pais que não estavam prontos para poder de fato serem pais, pessoas que não tinham estrutura e por isso mesmo não tem como oferecer estrutura porque elas não têm como dar aquilo que elas não têm, né? Pais até que podem ter sido preparados como pais, se sentem estruturados, desejaram ser pais,
mas que por alguma razão não estão presentes naquele momento, então não dão a atenção adequada, aí o filho vai buscar referência em outro lugar. Então, infelizmente, vejo muitas referências negativas e os pais hoje não conseguem muitas vezes perceberem isso. Quando a gente pensa em educação, a primeira coisa que a gente pensa geralmente é em escola. Mas o fato é que a educação real como pessoas, como cidadãos e seres humanos, a responsabilidade de fato é dos pais. A responsabilidade primordial, primária. E de fato a escola também tem um papel importante nisso, mas é no lar que nosso caráter acaba sendo muitas vezes forjado, né, que a gente consegue ganhar estrutura através das relações de afeto, através da troca de experiências que a gente vai tendo. Aquilo vai modelar a nossa vida e interferir nela de uma forma impactante pelo resto da vida. Né? E essas pessoas que crescem naqueles lares, elas são pessoas que vão estar na sociedade, vão estar trabalhando, vão estar nas ruas. Então, quais são as referências que elas têm? Né? Como é que elas vão se importar com as pessoas que estão ao redor dela? Né? Porque esse é o grande ponto. A gente vive numa sociedade muito autocentrada. A gente só se preocupa com o nosso eu e nós não preocupamos um com o outro. Então, assim, todo mundo sofre. Isso também são padrões que a gente pode aprender no seio familiar. Então, é muito importante que a gente consiga, como você está trazendo, atribuir a devida importância e responsabilidade da família de ser o centro de educação e formação de pessoas na nossa nação. Porque a gente conseguindo entender isso, compreensão e trabalhar de forma coletiva para que esses lares sejam de fato espaços que atinjam esse objetivo, a gente vai conseguir trazer até mesmo uma grande revolução e transformar a sociedade num espaço muito mais adequado para todo mundo. E o reflexo disso está no consultório, né, doutor? Como é que está o consultório com relação a lidar com essas pessoas, com esses problemas de relacionamento familiar, de comunicação, muitas vezes que, quando não tem, é pouca, é ineficaz. Eu tenho certeza absoluta que o senhor tem atendido muitas pessoas com esse problema, né? Olha, acho que 90% das queixas vêm por coisas que vêm da dinâmica familiar, né? É uma grande fonte de sofrimento. E para as pessoas é muito difícil porque lidar com isso, porque não é simplesmente como de repente um espaço que eu convivo, vou lá e vou embora. A família é uma coisa que a gente carrega, né, frequentemente pelo resto da nossa vida. Então muitas vezes eu amo aquelas pessoas que eu estou me relacionando, mas existem coisas naquela dinâmica que me desgastam, que me prejudicam, ao mesmo tempo que também me fazem de alguma forma me trazem bem em outro aspecto. Como é que eu vou lidar com isso? Então isso traz muita angústia. Né? E é muito importante nesse processo as pessoas conseguirem se reconhecer dentro dessa dinâmica. Porque o que acontece, como eu falei, você usou um termo muito bom, despercebido. Quantas coisas passam despercebidas? É interessante a gente pensar na família, que a família também é uma organização. Do mesmo jeito que tem uma empresa, do mesmo jeito que tem uma igreja, do mesmo jeito que tem uma família, é uma organização. Então, tem que ter papéis bem definidos. Né? E nesses papéis bem definidos, a gente vai entender o que é que se pode esperar de cada um. Mas entendendo também que muitas vezes as pessoas que estão ocupando o papel não são apenas o papel, também são seres humanos ali. Quando eu penso no meu pai, na minha mãe, eu não penso muito bem na pessoa que está ocupando o papel, eu penso no papel e vou comparar com aquilo. Então, é realmente uma grande fonte de sofrimento, né? Pelo menos a gente vê isso na clínica, né? Essas dificuldades de relação, mas é também dentro daquele lugar que a gente consegue, especialmente dentro da clínica, observando, aprender a nos conhecermos e transformarmos até para que a gente, nessa transformação, possa também gerar impacto positivo para a nossa família. O senhor tocou justamente na outra questão que eu ia fazer em seguida, e já aproveito também para fazê-lo novamente, o senhor frisar mais com relação a essa importância dos papéis ficarem definidos no seio familiar, né? Há uma crise de identidade, doutor, dentro das famílias, hoje em dia, com relação a não só a inversão desses papéis, mas também a falta de se colocar na posição adequada para exercer a sua função dentro do seio familiar? E isso com bastante frequência, Tiago. Então, inclusive, a gente pensa assim, é um lar desestruturado. O que seria uma desestruturado? O que seria uma falta de estrutura? Uma coisa está desestruturada quando está fora do lugar, né? As coisas estão fora do lugar, não tem um pavimento, tem um sedimento que possa realmente trazer sustentação. Então, se há uma inversão ou uma confusão de papéis, há o conflito e a desarmonia, é certo, é uma coisa que realmente vai acontecer. E isso se dá por muitos motivos. Né? E muitas vezes, por exemplo, há essa questão da inversão dos pais e filhos, né? Filhos que mandam nos pais. Não é só os pais que saem prejudicados, os filhos também saem prejudicados.
Eles não têm ideia, muitas vezes, de como isso vai afetar o psiquismo dele, que vai afetar em outras relações que ele vai ter no mundo também. Então, é necessário, como qualquer organização, que haja autoridade. Sem autoridade, essa hierarquia não tem, e também, principalmente, liderança, não tem como os espaços se constituírem e conduzirem numa direção saudável. Então, é necessário que cada um tenha esse senso de importância de qual é o seu papel, primeiro nesse ponto de hierarquia, mas também saber até onde deve ir ou não. Por exemplo, eu posso cuidar do meu pai e da minha mãe, mas cuidar como filho é uma coisa. Mas se eu assumo o papel de cuidar da minha mãe, como de repente cuidar como se fosse a mãe dele, como mãe dela, a mãe dele, ou como se fosse o esposo dele, ou como se fosse um cuidador, isso aí pode começar a trazer problemas. E como é que eu cuido dessas pessoas da minha família? Eu cuido da minha esposa como? Como um pai, como uma mãe, como um filho dela. Então é necessário a gente ter clareza, até na nossa forma de cuidado, né, para que isso não prejudique não só a dinâmica, mas esse fluxo de experiências que a gente vai criando nesse seio, né? Então, uma coisa que, como você falou, traz essa confusão de papéis é um problema e que muitas vezes as pessoas estão dentro dessa confusão, elas se identificam que estão dessa confusão e não sabem como sair. E pior, outras pessoas que dentro da família acabam assumindo a função também e vão se sobrecarregando. Então, como é que eu vou saber se está acontecendo algo desse tipo? Vai haver sobrecarga sobre alguém da família, né? E quando há sobrecarga sobre alguém, é porque alguma outra pessoa está muito livre, sem responsabilidade nenhuma, né? E aí começa a haver conflitos. Alguém está desgastado, gera ressentimento, começa também a trazer brigas por conta disso. E aí é necessário a gente não só olhar para o indivíduo, mas para aquele grupo, aquela organização familiar, para que, mudando aquela dinâmica, todo mundo possa ser beneficiado. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Saúde em Evidência. Até já! Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopac oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com o programa Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez eu agradeço o carinho da sua audiência e lembro desse nosso encontro marcado todas as quintas-feiras, sempre às 8 horas da manhã, no canal N2 Educação às 8 da noite, a reprise na tela da TV Nova todo domingo a partir das 11h30 da noite e fica disponível
também nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW, diretamente de Arco Verde para todo o estado de Pernambuco. Conosco, Grupo LW, Laboratório Labopac, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo saúde e evidência para você. E eu já chamo a pergunta do nosso telespectador Jonathan, que enviou a pergunta para o Dr. André. Vamos acompanhar. Olá, Dr. André, meu nome é Jonathan e gostaria que o senhor comentasse sobre os aspectos positivos e negativos do uso da tecnologia, das redes sociais, do streaming, em relação ao desenvolvimento de relações saudáveis na família. E gostaria também que o senhor comentasse um pouco sobre o impacto da pandemia do coronavírus nas relações familiares. De que forma essa pandemia pode ter afetado as relações familiares, tanto de forma negativa como de forma positiva. Grande abraço. Bem, doutor André, é uma excelente pergunta, né? Com relação a essa questão da tecnologia, os impactos, isso faz parte do cotidiano de todas as famílias. Né? Sem dúvida. E, inclusive, é um assunto muito debatido, né? Eu vejo as mídias sociais ou as redes sociais como uma espécie, imagine como um bisturi. Ele pode servir para um propósito benéfico ou pode prejudicar. Então, se a gente pensa assim, com meio de comunicação, ele está me afastando, está me aproximando ou está me afastando? Porque a ideia da comunicação é gerar pontes. Se eu sinto que esses meios de comunicação estão atrapalhando esses vínculos, essas pontes, então provavelmente não estou usando de forma adequada em relação à família. E isso, infelizmente, acontece muito. Por quê? O que acontece? As redes sociais, elas ocupam muito tempo, elas foram criadas para capturar, melhor dizendo, não só capturar a nossa atenção por um grande tempo, porque a partir dali você pode, de repente, fazer anúncios publicitários, etc. Então prende as pessoas e ajuda a liberar substâncias que dão prazer. A gente pode se viciar literalmente em redes sociais. Então elas foram criadas para roubar nossa atenção. E a nossa família, o nosso convívio familiar, ele precisa também de atenção. Tudo na vida, para poder crescer, ele precisa ser cuidado, ele precisa que a gente dê energia, que a gente traga energia para aquilo, seja um projeto, seja uma planta, seja um laço familiar. Então, se meu investimento nas minhas relações começa a ser prejudicado por conta das redes, é porque, de fato, a gente não está sabendo gerenciar isso de uma forma adequada. Mas, se de repente essas redes estão servindo para aproximar essas pessoas, para conseguir fortalecer esses vínculos de confiança, de convívio, de fluxo interacional, então isso pode estar usando de uma forma positiva. O que é que vai depender? Vai depender da gente ter clareza, né, das nossas prioridades, do que é que eu estou fazendo com o meu tempo, para onde está sendo dirigida a minha atenção. Está realmente sendo dirigida para aquilo que importa? Porque se minha família é importante para mim, porque eu não estou dando atenção a ela? Porque eu estou gastando tempo com outra coisa? Então, a grande diferença é quando a gente, como você falou, não vive de forma despercebida, mas a gente tem consciência do que é importante e aprende a dar o seu devido lugar às redes sociais, né, de forma que a gente possa reservar e investir tempo de qualidade com nossa família. Porque senão, esses laços vão enfraquecer e aí a gente vai acabando, novamente, não querendo priorizá-lo e isso vai virando uma bola de neve. E a gente, como seres humanos, a gente precisa desses laços para a gente poder se sentir vivo e seguro. Antes do segundo ponto da pergunta do João, que foi com relação ao impacto da pandemia, né, eu queria abrir um parêntese sobre isso, doutor. Os mais velhos, com certeza, vão se identificar com essa questão. Antigamente, a roda na mesa era sagrada, né? Todo mundo almoçar, jantar e partilhar do café, da janta, do almoço, a família unida em torno da mesa. Essas tecnologias vieram muito também para romper um pouco disso, né? Vai cada um para um âmbito da casa, cada um para um cômodo, um para um quarto, um para a sala. Quais os impactos que o senhor vê nessas situações, doutor? Dessa, digamos, segregação dentro do lar por conta das mídias sociais, por conta dos streamings que estão aí, são evidência hoje em dia, né? Quais os impactos que o senhor vê nesse sentido? A primeira palavra que me vem é segregação. A gente vai ficando cada vez mais distante um do outro. E qual é o impacto que isso vai trazendo também? Primeiro que cada um vai ficando mais individualista. Ele perde o senso de compartilhar, o senso de sentir a presença, de conviver com o outro. É muito fácil estar na mídia social. Eu posso excluir, posso bloquear, eu não preciso pensar na minha própria conduta. Cada um fala que cada um tem sua própria opinião, cada um pode expressar da maneira como quer, então a gente vai se perdendo nossa conduta, nossa capacidade de se conduzir de forma mais harmônica e real no mundo. Então a gente também vai entrando em bolhas de realidade.
a gente vai entrando num espaço especificamente mental, né, e perdendo esse aspecto de concretude que envolve o toque, que envolve a presença, e isso é absolutamente essencial para a nossa integridade física. A gente precisa disso para a gente poder se sentir bem. Então, isso vai gerar também deficiências e também lacunas dentro da nossa vida que a gente não vai conseguir muitas vezes identificar e vai tentar preencher de outras formas. Às vezes até mesmo através de vícios, através de coisas que deixam a nossa mente meio entorpecida. E por último, se a gente não tem laços que a gente possa contar, porque eles não foram construídos, eles não foram cultivados, a gente começa a se sentir só no mundo. Né? A gente começa a se sentir mais só, mais inseguro e mais distante, e vai vir a carência, vai vir a insegurança, e isso vai afetar isso em todas as áreas da nossa vida. Então é muito importante a gente ter consciência dessas consequências de só vou ficar aqui um pouquinho no WhatsApp, de entender que nossa atenção está sendo capturada por empresas que têm interesse nisso, mas não tem interesse nenhum em fazer com que a gente viva bem com a nossa família e que a gente consiga, enquanto a gente tem tempo, enquanto a gente tem oportunidade, cultivar esses laços enquanto eles podem ser cultivados para que a gente construa uma vida mais harmônica para todos nós. Em relação à questão da pandemia, já posso adiantar nesse ponto? A pandemia ela trouxe, eu diria, num aspecto positivo, a partir do momento que alguma coisa nos é tomada, especialmente alguma coisa que é cara a nós, nesse caso da presença, do toque, do afeto com familiares, que a gente toma isso como uma medida preventiva, quando a gente perde alguma coisa assim, se afastado de nós, a gente acaba valorizando mais. A gente acaba sentindo o valor por conta da falta que aquilo nos traz. Às vezes a gente, muitas vezes, por algo ser muito corriqueiro, acaba se banalizando e a gente perde a consciência do quanto aquilo é especial e quanto aquilo necessita ser cultivado. Então, a distância pode ajudar nisso também. Por outro lado, o convívio, no caso das pessoas que já estão naquele lá e estão com um convívio muito mais intenso porque as pessoas não estão saindo mais para trabalhar, pode acabar exacerbando conflitos e gerando confrontos também. Eu posso estar em conflito com uma pessoa e não ter nenhum confronto com ela. Eu estou calado, ressentido, alimentando alguma coisa, mas eu não expresso. Mas aí muitos confrontos vão acabar surgindo. Isso pode ser ruim porque, de uma forma ou de outra, o conflito ele traz um desgaste nas relações, e as pessoas muitas vezes não estavam acostumadas com aquela dinâmica que a pandemia estabeleceu. Por outro lado, o conflito ele pode ajudar a elucidar, a mudar as coisas que não eram mais sustentáveis e relacionadas, que podem ter se mantido de uma forma desgastante, como aquela questão dos papéis que a gente conversou, mas que chega um momento que o desgaste é tanto que alguma ação é necessária para ser efetuada ali e fazer uma mudança. Então gera um confronto. E isso pode ser saudável se conseguir atingir o objetivo de estabelecer uma dinâmica que seja harmônica para todo mundo. Esse é um dos aspectos da pandemia que eu acho que são significativos e para a gente acabar também entendendo também que as pessoas que estão distantes, muitas vezes familiares, a gente pode se aproximar deles através da tecnologia, que esse é outro aspecto positivo. Que tal eu utilizar esse contexto, essa justificativa para poder me aproximar daquelas pessoas que eu me importo, que agora o momento não permite, mas que eu não posso deixar passar essa oportunidade de fortalecer esse vínculo. Então são alguns dos olhares que a gente pode de repente olhar dentro desse contexto. Doutor, o isolamento social por conta da pandemia, ele não causou problemas. Eu costumo dizer que ele revelou mais esses problemas de relacionamento familiar, E a gente viu bastante, e tem visto, infelizmente, o aumento significativo no número da violência contra as mulheres. Eu queria que o senhor comentasse também a respeito disso, desses problemas que já surgiam nos lares, que já existiam, aliás, nos lares, mas que aumentaram, que ganharam mais evidência por conta desse distanciamento social e das famílias estarem mais dentro de casa, principalmente os homens esses que trabalham fora e por conta da pandemia estão mais em casa. Com relação a esse problema, doutor, o que é que o senhor tem a falar a respeito? Os índices mostram que houve sim um caso de aumento da agressão contra as mulheres, isso é muito preocupante, mas a gente jamais pode dizer que a causa é a pandemia. De fato, é como você falou, revelou o que é algo que já existia, que são homens desequilibrados, que não têm respeito pelas suas parceiras, nem por normas básicas de convivência e que acabam descontando suas frustrações e todos os problemas, todas as questões emocionais que a pandemia traz e acaba trazendo isso em cima da parceira, Bem, o que eu posso dizer é que já revelou e intensificou o que já existia, Mas ao mesmo tempo é bom que isso venha à tona, porque isso não é só um problema daquela família ou daquela mulher ou daquele homem, é um problema de todos nós.
E é isso que muitas vezes falta a gente compreender, que o problema do outro não é problema do outro, é problema de todo mundo. E se a gente consegue entender essas questões como realmente questões coletivas nos quais eu tenho responsabilidade, de alguma forma ou de outra estou envolvido, a gente começa a mudar o olhar e começa a ter um senso de condução à ação para poder fazer essas mudanças. No caso, de cada vai variar de cada contexto de como é que a gente pode fazer, mas se vocês souberem desses casos, não hesitem em denunciar. Né? Existe a agressão contra outro ser humano, especialmente dentro do contexto familiar, traz marcas muito profundas que são difíceis e demoradas de se curar. Né, e vão afetar outras pessoas também. E a gente entender que, na verdade, aqueles indivíduos que estão também agredindo, eles precisam, sim, muitas vezes também de um cuidado, de serem tão em estado de desequilíbrio, sim, mas, sobretudo, eles precisam de limites. Né, eles não é por fato que eles estão desequilibrados, eles não precisam de limites. E se esse limite não for dado, e muitas vezes pessoas de fora, eles vão continuar trazendo aquele tipo de violência, e isso de uma forma social, coletivamente falando, a gente precisa pensar como intervir e resolver isso. Eu queria que o senhor pontuasse também sobre os entes familiares. Primeiro, vamos falar também sobre o casal, claro, mas primeiro sobre pais e filhos. A gente vê principalmente com relação às crianças que, ao longo dos últimos anos, tem se trocado a presença pelo presente. Queria que o senhor comentasse a respeito disso, porque a gente está criando crianças cada vez mais individualistas e despreparadas para ouvir um não, né, doutor? É verdade. Muitos pais eles se sentem culpados por não estarem, como você falou, estarem presentes ali e acabam tentando compensar isso de outras formas, né? E eles não conseguem lidar com essa culpa, geram problemas muito maiores, porque se uma criança ela não sabe o que é limite, ela não vai conseguir desenvolver a estrutura necessária para poder viver em sociedade, né? E isso vai trazer muitos problemas de insegurança, autoestima. É necessário colocar limites. O que muitas pesquisas apontaram também é que houve um aumento no poder de consumo ao longo das gerações, né? Então esses pais muitas vezes têm acesso a coisas que os pais deles não tiveram e, portanto, mais oportunidade de também transmitir aos seus filhos. Então existe também muitas vezes desejos inconscientes de compensar aquilo que não tiveram para os seus filhos. Só que existe uma necessidade, especialmente na educação, e que os filhos se sintam merecedores daquilo que recebem. Se a gente acaba tendo uma sociedade que as pessoas não sintam que merecem aquilo que têm porque elas fizeram algo para poder de fato merecer, a gente vai ter pessoas completamente egoístas, né? Sem senso de convívio, sem senso de responsabilidade. Então, muitas vezes os pais esquecem, se eles querem presentear os filhos, é bom, mas faça com que o filho também se sinta merecedor daquilo. Ele tem cumprido as regras dentro de casa, ele tem se esforçado para se desenvolver, tem atendido às necessidades, tem cumprido bem o papel dele, então ele merece uma recompensa. E isso é importante. Então, mas se eu sei que eu posso receber e fazer o que eu quiser, sem nenhuma consequência, então essa criança vai ver isso e vai muito bem desequilibrado. Né? Existe uma grande probabilidade, né? Já que também pode ser que tenha influências positivas no meio que possam ajudar a compensar de alguma forma isso. O fato é que a gente tem que realmente pensar que também a carga de trabalho excessiva também faz parte desse processo. Nós como sociedade, permitimos que isso aconteça. Produzimos muita riqueza, essa riqueza vai para onde? A gente trabalha tanto, mas para onde é que vai essa riqueza que nós produzimos desse trabalho? Precisamos de tanto assim? Quem é que está realmente se beneficiando? Então a gente precisa também pensar como sociedade em rever esses valores. Né? Que a gente precisa também de tempo. Né? Se a gente não tiver tempo, e muitas vezes os pais, dependendo do contexto, não vão conseguir para poder realmente sustentar suas famílias, não vão conseguir ter tempo de qualidade com seus filhos. Então a gente precisa também até pensar como corpo coletivo formas de fazer com que essas crianças tenham possibilidade de ter seus pais presentes ali para brincar, para se divertir, porque também acontece em parte que esses pais já chegam muito exaustos. E uma criança requer muita atenção também. Né? Então, como eu disse, às vezes a questão não é só de um lar ou outro que precisa de mais atenção, isso é um assunto coletivo. O que eu posso dizer para esses pais é o seguinte, né? É importante que eles atendam suas próprias necessidades, né, como seres humanos individuais, para se disponibilizarem como ter força e energia para poder para cuidar desses filhos. Mas não façam apenas aquilo que vocês sintam, baseado em culpa ou baseado em alguma ideia que vocês possam sentir remorso ou não, mas baseiem-se naquilo que é necessário para aquela criança
orientem, procurem se orientar, aprender em relação a esses pontos básicos da parentalidade, tá? Para que seus filhos possam se desenvolver como adultos saudáveis e que também vão ajudar na frente e vão agradecer, né, as medidas um pouco severas e amargas que a gente pode exercer como os pais, mas que vai ajudá-los e que necessariamente vai trazer mais harmonia no futuro para essa família. Vamos falar sobre essa vida corrida dos pais no próximo bloco, mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com Saúde em Evidência. Até já. De instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Está na Líder PE, a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopac oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com o programa Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez, agradeço o carinho da sua audiência. O Saúde em Evidência é o consultório na sua casa, esse encontro semanal que nós temos aqui todas as quintas a partir das 8 da manhã na tela da TV Nova e também na quinta a partir das 8 da noite na tela do canal N2 Educação. A reprise você pode acompanhar no domingo a partir das 11h30 da noite e fica disponível a hora que você quiser nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW. Conosco, Grupo LW, Laboratório Labopac, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo saúde em evidência para você. Nós temos mais uma pergunta enviada pelo telespectador Mikael. Vamos acompanhar. Eu tenho uma dúvida em relação a casais que já estão se dando mal por causa do desgaste do dia a dia, do estresse do trabalho. Por exemplo, casais que trabalham o dia inteiro no comércio e só tem a noite para ficarem juntos e acabam que só jantando e depois dormir para no outro dia estar na mesma rotina. Se existe alguma atividade que os psicólogos recomendam, então que o entrevistado de hoje recomenda, para que esses casais tenham um momento mais descontraído juntos, um momento só deles, fora de casa. Alguma atividade que já recomendou e deu certo com outros pacientes. Eu agradeço pela oportunidade e boa noite aí. Bem, doutor, justamente isso que a gente encerrou o último bloco falando a respeito desses pais e dessa vida atribulada, desses pais que trabalham muito. O que é que o senhor tem a falar, Mikael?
Bom, infelizmente é uma realidade, a gente chega cansado, né? E para a gente conseguir, especialmente nos casais, a gente conseguir ter um tempo de qualidade com o outro, a gente precisa primeiro ter um momento de descanso para si. Isso é um ponto importante, a gente também tem um tempo de descanso para si. Nessa dificuldade, nessa escassez de tempo e de energia, o que é importante? Como a gente vai conduzir o tempo que a gente vai estar com o outro? Né? Que é importante que nesse momento, seja para jantar, seja para dormir, eu tenha consciência de o quanto eu estou querendo estar envolvido naquele momento. Porque, como a gente falou, muitas vezes acontece ainda das pessoas chegarem e ficarem ainda distraídas com as redes sociais, consumindo pouco tempo e energia que ainda sobra. A gente pensa que não, mas aquela carga de informação que a gente tem nas mensagens, até nas mesmas coisas engraçadas, requer muito da gente. Então, primeiro não reservar, fazer aquilo com atenção, aquilo com carinho, e também reservar tempo para que vocês possam repousar individualmente e assim conseguir ter um momento de maior qualidade com o outro. Mas em termos de atividades, não existe uma atividades específicas para cada um, de forma assim que serva para todo mundo. O que é importante é ver o que seria interessante para o casal. É importante que a atividade seja atraente para os dois, que ela permita que exista uma interação e que seja algo agradável. Então pode ser, por exemplo, uma prática esportiva, uma prática artística, ou simplesmente estar na natureza. O importante é como as pessoas se sentem fazendo isso. E não só também o que, né, no sentido qual a atividade, mas a gente conseguir pensar também que naquele momento eu dedique completamente ao outro minha atenção. Né? Saber reservar nesses momentos de casais e separar quais são os momentos de discutir contas, de discutir, lidar com as questões conflituosas e não misturar com o tempo que foi separado para a intimidade, para o prazer, para o bem-estar. Então, a gente conseguindo ter consciência de ter uma definição de tempo para estar bem juntos, tempo para definir coisas, não misturar esse tempo, isso também garante que a gente tenha mais qualidade nesse convívio e que assim a gente, mesmo dentro desse cansaço, a gente consiga aproveitar melhor esse tempo. Eu queria aproveitar também esse gancho da pergunta do Mikael para fazer outra pergunta que está separada aqui com relação aos relacionamentos abusivos, né, doutor? A gente falou um pouco a respeito disso no primeiro bloco, né, da evidência que a pandemia trouxe contra essa questão da violência doméstica, principalmente contra as mulheres. E eu queria que o senhor falasse como é que a gente pode identificar essa questão, o relacionamento abusivo e essa violência, que não é só física, ela também é moral, palavras, ações, atitudes, né, doutor? Exato. E às vezes a gente pensa em relacionamentos abusivos, a gente pensa muito em questão homem e mulher, né? Mas não só. Existe também pais que são abusivos com seus filhos, filhos que são abusivos com os pais, irmãos que são abusivos com outros irmãos, enfim. O que elas têm, qual a característica, os principais pontos? Primeiro, um relacionamento onde um fere a vontade do outro de forma significativa e repetitiva, né? Invadindo o espaço do outro, querendo obrigar ou fazendo o outro se sentir culpado para poder atender seus próprios objetivos. E além de ferir essa vontade, esse espaço pessoal do outro, fazer com que o outro se sinta menos digno e valorizado naquela relação. Ele vai minando o valor e essa dignidade através de comentários, através de situações ou de contextos em que o outro se sinta diminuído, sinta que não tem voz, ou que ele, de alguma forma, esse é o terceiro ponto, em que um acabe subtraindo algo do outro de forma corriqueira, sem realmente haver uma reciprocidade. Meu pai, por exemplo, filhos que só fazem pedir dinheiro dos pais, mesmo vendo os pais apertados, filhos adultos, e que colocam os pais numa condição, muitas vezes, financeiramente delicada, né? Ou maridos que, de repente, ficam esperando que a mulher resolva tudo dentro de casa, eles não assumem a responsabilidade. Então, quando é uma relação que também um não assume responsabilidade, permite que o outro seja sobrecarregado, faz solicitações sem se importar com o outro acaba se sentindo subtraído, né? Então, se você se sente de uma forma ou de outra desvalorizado, subtraído, muitas vezes se sentindo culpado, se sente cansado, desvitalizado e sem ânimo naquela relação, ou se você sente que seu senso de valor ou que seu espaço ali não é respeitado, então provavelmente você está num relacionamento abusivo e muitas vezes é difícil de sair. Primeiro, às vezes as pessoas demoram para tomar consciência, para depois demorar um tempo para poder consciência de que estão, depois que tomar consciência de que elas podem fazer, e é muito importante que as pessoas contem com a ajuda, né, seja de familiares, de amigos ou de profissionais, para que elas se sintam preparadas a intervir nessas relações, que elas muitas vezes já estão enfraquecidas, terem a força e a decisão necessária e clareza necessária para poder conseguir mudar isso e se sentirem novamente
mais íntegras e restituir aquilo que foi sendo perdido durante aquele momento, aquele convívio. Eu queria que o senhor falasse também a respeito desses relacionamentos familiares. Eles vão além do problema social, né, doutor? Não tem muita relação com a questão financeira e social das famílias, né? A gente vê problemas semelhantes em diversas classes da sociedade, né? Queria que o senhor comentasse também a respeito disso, da questão social, das classes e a questão financeira dessas famílias, como é que isso também influencia nesse relacionamento familiar. Uhum. Uma coisa que é importante a gente pensar é que, de fato, a pobreza, ou seja, a ausência de recursos, pode prejudicar muito, né? Porque nos coloca muitas vezes no modo de sobrevivência e nos deixa, muitas vezes, por conta disso, muito estressados, com medos, e esse tipo de coisa pode gerar ações agressivas, pode gerar também dificuldade de estar em paz, sentir que está naquele lá, vivendo experiências agradáveis. Então a escassez de dinheiro traz uma tensão que pode prejudicar muito essas dinâmicas. Contudo, existem sim, já conheci pelo menos pessoalmente, várias famílias que, apesar da pobreza, elas conseguiam nutrir um afeto, conseguiam nutrir um convívio familiar harmonioso e, principalmente no caso dos pais, trazerem uma formação de caráter adequada e digna para esses filhos, enquanto também famílias ricas que, apesar dessa condição privilegiada, as pessoas não cultivavam os valores adequados que permitiam eles viverem uma convivência que fosse realmente desejável e favorável para todo mundo ali. Então, os recursos financeiros, eles são muito importantes, mas ainda mais importantes são os valores internos de cada um, que especialmente daquelas pessoas que conduzem aquela família, frequentemente os pais, quais são os valores que regem as condutas daquela família. Então, sim, é um peso, mas se a gente pensar que a gente consegue... A própria família pode ser um fator de motivação da gente querer transcender aquelas dificuldades, melhorar a vida de todo mundo e também, apesar daquelas dificuldades, as dificuldades serem trabalhadas juntos, unindo a família para poder ajudar uns aos outros, isso pode ser uma dificuldade que possa ser transformada também numa ferramenta de união e de estruturação daquele seio familiar. Essas pessoas, doutor, essas pessoas que têm esses problemas de relacionamento, de comunicação dentro da família, dentro dos seus lares, como elas podem procurar ajuda e como o profissional da psicologia, como o psicólogo, pode ajudar nesse sentido? Geralmente esse problema da comunicação é um dos principais fatores, né? A gente pensa que comunicação acontece mais quando a gente fala e quando o outro escuta. Na verdade, a comunicação acontece no nível mais sutil. Como eu entendo o outro, como eu enxergo o outro e como eu enxergo o que o outro está trazendo para mim. São as representações que a gente tem, né, do que o outro está trazendo e do contexto que a gente está envolvido. Então, é muito importante que as pessoas comecem a ter mais consciência, né, e ter a boa vontade de tentar entender o outro a partir do que ele está trazendo. Ter um desejo de desmiuçar, de compreender aquela fala, antes de querer simplesmente reagir, falar. Isso é um dos grandes problemas que a gente vê. E um psicólogo clínico, ele pode auxiliar no processo de trazer mais clareza, né, daquela pessoa, de como é que ela pensa em cima daquilo que o outro traz para ele mesmo. Então ele vai ter mais clareza, né, ele vai conseguir também desenvolver maior sensibilidade e empatia, percebendo assim que as questões do outro não só são questões do outro. Se eu estou envolvido naquele contexto, então aquilo que o outro está trazendo é importante para mim também. O que vem do outro é importante, o que vem de mim também é importante. Então, a clareza que a terapia pode trazer, a sensibilidade que ela traz e também que o outro possa compreender a dinâmica da relação para saber dar os limites e, como você trouxe mais cedo, a gente conseguir desempenhar o papel de uma forma mais saudável e que as coisas tragam um maior fluxo. Então, alguém com um terapeuta vai trazer uma visão mais ampla, vai ajudar o outro a refletir sobre isso e ajudar ele a se encorajar também a tomar atitudes que sejam necessárias para que aquilo aconteça de uma maneira mais harmônica. Há culturalmente uma questão de que o homem é mais difícil de se abrir, né, doutor? E as mulheres têm mais facilidade para expor seus sentimentos. Como é que o senhor tem visto isso dentro do seio familiar e com esses problemas de relacionamento? Eu vejo com muita frequência.
Infelizmente tem esse ponto realmente na cultura, né? Eu acredito que esteja ligado também à ideia de que o homem precisa demonstrar força, então por conta disso não pode demonstrar vulnerabilidade, né? Dentro de uma ideia de que falar de problemas, de precisar pedir de ajuda seria um sinal de fraqueza. Então, eu acredito que essa ideia vai permeando e vai dificultando. O problema é que quando alguém na família adoece, né, seja no ponto de vista físico ou psíquico, isso impacta as outras pessoas que estão ao redor. Então, se aquela pessoa não recebe ajuda, ela também vai trazer outras pessoas também vão se sentir de alguma forma preocupadas, prejudicadas. Então, dentro de uma rede como uma família, todo mundo é afetado, então todo mundo precisa também se cuidar. As mulheres, elas têm, culturalmente falando, elas estão muito mais ligadas em atividades, historicamente falando, a atividades ligadas ao cuidado, então para elas é mais fácil expressar-se, né, e trazer e procurar ajuda, elas não tentam essa influência. E eu percebo que muitas vezes muitas se sobrecarregam porque elas tentam tomar o papel do marido de se cuidar. Ele também precisa fazer isso. Então, se ela tentar salvar o marido, se ela tentar além do que ela pode, ou se ela se tornar mãe do marido, isso vai trazer grandes problemas para ela. Isso pode, inclusive, levar a um adoecimento. E isso não é uma coisa muito rara, né, de acontecer. Então, é importante que as mulheres também, né, nesse seio familiar, compreendam qual é o limite e o papel delas, não só como mulheres, mas como indivíduos, como pessoas, né? Entender que o homem ele pode ter essa dificuldade, a mulher pode ajudar o homem a lidar com essa dificuldade, mas ele precisa ter essa iniciativa. Porque se ele não aprender a também tomar iniciativa para receber o cuidado, ela que sempre vai trazer, ele nunca vai poder assumir responsabilidade sobre si e o seu próprio cuidado, e aí vai trazer um problema para todo mundo. Então é importante conscientizar todo mundo, né, sobre a necessidade e também fazer o que é nosso, esperar que o outro também cumpra o papel dele. Mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com Saúde em Evidência. Até já. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopac oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com o programa Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez, agradeço o carinho da sua audiência. Lembro a você os nossos apoios. Conosco, Grupo LW, Laboratório Labopac, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos. Todos juntos fazendo Saúde em Evidência para você. É o consultório na sua casa, esse encontro semanal aqui na tela da TV Nova. Doutor, uma pergunta interessante aqui. Que princípios e estratégias o senhor recomenda para atingir esse objetivo do relacionamento familiar saudável? Muito boa pergunta, Tiago. O que eu posso dizer é, primeiro, cada um conseguir entender os seus limites ali, seu papel e seus limites, né? Então, muitas vezes tem pessoas que só querem receber, as pessoas só querem dar. Então, o primeiro ponto é, qual é meu papel aqui? Quais são as minhas responsabilidades? E qual deve ser meu limite? Então, como é que eu devo dar ou receber? A gente sente isso. Se a gente sente que está doando muito para o outro, a gente vai se sentindo enfraquecido. Então, a gente pode doar para o outro, desde que a gente não sinta que está saindo do nosso centro. Então, fiquem sempre atento ao centro de vocês, aquilo que não mantém vocês equilibrados. Se você contribui e interage com familiares, sendo que aquilo está saindo de você do equilíbrio, alguma coisa errada. Percebam sempre esse senso de equilíbrio, que é o que vai dar a noção de limite, que é o que vai dar a noção do papel também, para que vocês consigam conduzir isso de uma forma saudável. O segundo ponto é sair um pouco dessa dicotomia de eu ou outro. Né? Eu estou sendo egoísta, ou eu sou besta, estou dando demais. Muitas pessoas utilizam isso, tem essa dificuldade de saber o quanto deve dar
receber, se está sendo egoísta ou não. Para a gente conseguir transcender a culpa e entender, é ver o contexto como um todo. Pensem numa relação como se fosse uma gangorra. Se um está muito em cima, o outro vai estar embaixo. Isso vai ser ruim para os dois. Então, é necessário que haja um equilíbrio, né? Então, o que vai ser bom para mim, vai ser bom para o outro, que vai ser bom para o outro, que seja bom para mim, né? A gente tem uma ideia de querer favorecer ambos e que o contexto todo seja favorecido. Eu não faço só uma coisa porque é bom para mim ou só porque é bom para você. É porque para o contexto todo mundo se favorece. Então eu não vou me sentir egoísta, não vou me sentir culpado e vou conseguir fazer o que é necessário para que aquela relação realmente floresça. E o terceiro ponto, que outra perspectiva que funciona como uma estratégia, quando eu for me comunicar com o outro, eu tente ir além do que ele está falando. Eu quero realmente entender o que ele está dizendo. Então, tente se adaptar também à linguagem do outro. Tente entender o que ele está querendo dizer, como é que ele está pensando. Observe, não apenas fale e espere sua vez de falar, mas quando ele estiver falando, observe como ele interpreta, quais são as palavras que tocam, que não tocam, e perceba para nunca levar-se pelo calor das emoções. Acho que a comunicação tem um objetivo. Vamos favorecer essa relação. Qual é o caminho? É esse. Então eu observo o que ele está dizendo, tento entrar no mundo dele para conduzir aquela dinâmica, aquela comunicação para um lugar que seja saudável para a gente. A gente levando em conta esses 3 princípios, seja no seio familiar com pai e mãe, seja no seio da relação conjugal com os nossos filhos, a gente vai conseguir ajudar a trazer um senso de dignidade, né, para conosco e com o outro, que são as bases para um relacionamento saudável. Essas seriam as recomendações que eu traria. Gostaria que o senhor também pincelasse rapidamente essa questão dos pais lidando com os filhos adolescentes, né? A gente falou de crianças, tem uma dificuldade também com a questão dos adolescentes. É importante que os pais entendam que o adolescente ele precisa afirmar a sua identidade a partir dali. Muitas vezes negando coisas dos pais, eles precisam negar e confrontar e até mesmo se rebelar para poder se estruturar como seres humanos, como indivíduos que se diferenciam dos pais. Então é importante que tenham paciência nesse processo, nesse distanciamento que muitas vezes pode acontecer dos pais, essa diminuição da dependência, às vezes essa rebeldia. Aceitem isso com mais naturalidade, mas sempre, obviamente, dentro do bom senso, de ir conduzindo de forma prudente para que ele também possa receber a educação necessária e não se exponha a riscos que muitas vezes os adolescentes podem acontecer nos ambientes, né, fora de casa. Doutor André, eu queria agradecer a sua participação mais uma vez, foi excelente. Muito obrigado pelos esclarecimentos. O espaço é seu para as suas considerações finais e eu queria que você também falasse nessa sua despedida com relação ao espaço Alquimia também aqui em Arco Verde. Tiago, eu que agradeço esse convite, agradeço a todo mundo que ficou aqui até esse final para poder compartilhar esse momento conosco. Eu gostaria que todo mundo percebesse assim, que se a gente conseguir, a partir do momento, tratar-nos com dignidade e o outro com dignidade, especialmente nossa família, ter a boa vontade de querer escutar e de querer alimentar aquele espaço, inevitavelmente a gente vai ter tudo o que é necessário para a gente poder realmente se desenvolver, né? Outros pontos são muito importantes, mas essa é a base. A gente ter o respeito e a vontade de investir naquilo que é importante para a gente naquele momento, naquela família. E o Espaço Alquimia é um espaço multidisciplinar em saúde, com ênfase na saúde integrativa, ou seja, a gente busca trabalhar corpo e mente, né? Não apenas tratando problemas, mas ajudando a desenvolver pessoas. Então, nós trabalhamos também com várias atividades, trabalhamos psicoterapia, trabalhamos com fisioterapia, com a avaliação física na educação, mas também com meditação, que são uma das práticas coletivas que a gente traz, e também rodas de conversa que estão previstas para ser online, para a gente poder aprender mais sobre esses pontos da vida, esses aspectos da vida que são tão importantes para a nossa saúde, né? Então, para quem tiver dificuldades em lidar com essas questões no dia a dia da família, pode me procurar, eu fico à disposição como psicólogo clínico, né? A gente tem atendimento de segunda a sexta e eles vão ajudar, de repente, aquelas pessoas que precisam de maior auxílio nesse contexto. Mas, de qualquer forma, procurem sempre cada vez mais gerar amor na família de vocês, que no final das contas é isso que nos nutre, é isso que nos faz felizes. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado pela sua presença. Agradeço a você o carinho da sua audiência, agradeço também a nossa equipe, o Arney Silva nas câmeras, na técnica Zilma Leite, na direção geral Lídio Maciel. Para você, um excelente restante de semana e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.